Hebreus, continuando nossas reflexões na carta aos Hebreus, capítulo 11, os versículos de 1 a 4. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos fazer uma leitura responsiva. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O sacrifício mais excelente. Podem sentar. Meus irmãos, como vocês acham, que sacrifício nós poderíamos oferecer a Deus pelos nossos pecados? Eu vou pedir o irmão Josué para trazer novamente a ovelhinha aqui, só para a gente dar uma simulada aqui em qual é a realidade disto. O que acontecia antigamente até a morte de Jesus. Como os animais eram levados. O irmão Josué vai trazer a ovelhinha dele com todo carinho, mas não era assim antigamente. Antigamente os animais eram puxados, levados, amarrados no altar, degolados, e sangravam até morrer. Depois eles eram queimados, dependendo do tipo de sacrifício que estivesse sendo oferecido. E assim, os pecados daquela pessoa eram purificados através da morte daquele animal, do sangue daquele animal, o sangue que foi derramado. E graças a Deus, irmãos, porque o escritor da carta aos Hebreus está agora trazendo para a nossa reflexão algo que aconteceu nos primórdios da existência humana. Um dia houve uma pessoa que trouxe uma ovelha, igual o irmão Josué está trazendo essa ovelha aí agora, e a levou e a sacrificou perante Deus. E a Bíblia diz que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o sacrifício de Caim. Ela berrou, viu? Legal, né? Legal, está colaborando. Colaborando, que bonitinho, né, irmãos? Agora imagine, irmãos, pegar um animal desse, degolar. Como é que as pessoas suportavam isso? E a Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. E ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que o sacerdote fazia.
colocava a mão na cabeça da pessoa que levava o animal e colocava a outra mão na cabeça do animal e orava. Os pecados daquela pessoa passavam para o animal e o animal tinha que ser sacrificado. Por isso que Jesus pagou os nossos pecados, ele teve que morrer, porque os nossos pecados foram transferidos para ele. E o que a Bíblia diz que é o salário do pecado, irmãos? A morte. Precisamos entender isso, irmãos. Que de fato a nossa morte passou para Jesus. Mas glória a Deus, irmãos, porque a morte não pôde reter o nosso Salvador. E Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O Senhor Jesus venceu a morte, irmãos. E é isso que nos faz lembrar hoje a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ovelhinha ela está meio inquieta aqui. Eu vou pedir ao irmão Josué para levá-la, só para os irmãos terem aqui uma pequena demonstração daquilo que acontecia antigamente. Imaginem quantos animais eram sacrificados. Imagine se cada um de vocês tivesse que trazer um animal hoje para a gente sacrificar. Como seria isso aqui de sangue? Que coisa terrível que era. Por isso que o sacrifício do Calvário, obrigado, viu, irmão Josué? Por isso que o sacrifício do Calvário foi dramático e foi traumático. Os discípulos não conseguiam compreender isto. E é por isso, irmãos, que eu quero pensar nesta noite com os irmãos. Qual o sacrifício que a gente pode oferecer a Deus para que Ele nos aceite? No Salmo 49, versículo 7, diz assim: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Verso 8: pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Qual é então o sacrifício mais excelente que pode pagar o preço da nossa vida? E por que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o sacrifício de Caim? Que o escritor da carta aos Hebreus pega essa referência para dizer agora sobre o sacrifício de Jesus. Em primeiro lugar, o sacrifício mais excelente é aquele que é oferecido pela fé. Olha esse texto de Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, o sacrifício mais excelente, o sacrifício que agrada a Deus, é quando nós o oferecemos pela fé. Não fazemos por um ritual, não fazemos por uma obrigação, não fazemos por uma religiosidade. Impressionante como Abel, depois da tragédia do Éden, de seus pais terem sido expulsos, Abel conseguiu ter fé para oferecer um sacrifício diferenciado. Abel compreendeu que o sacrifício mais excelente não é necessariamente o animal, não é necessariamente o objeto, mas o sacrifício mais excelente apontava para Jesus. Abel já conseguia visualizar o sacrifício de Cristo através da sua oferta. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue
de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Vocês viram que a ovelhinha aqui era toda negra, toda preta? Era assim, tinha que ser ou uma ovelha toda branca ou toda preta. Não podia ter mancha. Muito interessante isso. Por isso que Jesus disse que ele não tinha pecado, e a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. E ele foi oferecido por nós. Então foi pelo precioso sangue de Jesus. Por isso que o sacrifício de Abel foi, em princípio, o mais excelente. Em segundo lugar, o sacrifício mais excelente, ou o melhor sacrifício, foi aquele oferecido por Jesus. Tudo que nós encontramos na Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento é protótipo, apontava para Jesus Cristo. Então, quando Abel oferece o seu sacrifício, por causa de sua fé, aquilo apontava para o sacrifício de Jesus, que um dia nos redimiria pela fé. E o muito interessante aí é que a ovelha, ela era levada contrariada, ela não era levada pela sua vontade. Foi muito interessante que a ovelhinha aqui berrou, né? É muito interessante isso, porque a ovelha, o animal que era levado para ser sacrificado, ele não era levado pela sua vontade. E realmente, quando ela era amarrada, ela devia berrar muito, e o gado mugir, realmente se ouvia muito isto, né? O balido das ovelhas e o mugido do gado. Então, os animais tinham que ser amarrados, inclusive, porque eles esperneavam ou eles podiam fugir do altar. Eu fico pensando como é que as pessoas, o coração daquelas pessoas, elas não sentiam, não era comovido. Ainda mais sabendo que o animal estava sendo sacrificado ali pelo pecado delas. Elas que deveriam estar ali. Qual é a diferença, então, entre o sacrifício de um animal e o sacrifício de Jesus? Eu falei para os irmãos que a Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha muda. A ovelhinha aqui berrou. Mas Jesus não reclamou. E aqui em Tito, capítulo 2, versículo 14... disse, o qual se deu a si mesmo por nós. Ele que voluntariamente se entregou, e ele disse isso lá em João capítulo 6, que ele entregava a vida dele. Era um ato voluntário. Quando Pedro pegou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus falou, Pedro, você não acredita que eu poderia pedir ao meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos aqui e me livrariam esses anjos? Não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou fazendo isso voluntariamente, eu estou entregando a minha vida. E Tito diz isso aqui, Paulo diz isso escrevendo a Tito, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Aí, no sacrifício de Abel, fazendo agora uma comparação sobre a atitude de Jesus e a atitude de Abel, vamos prestar atenção em Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4, para a gente entender um pouquinho mais isso aí, a relação de Jesus ter se entregado a si mesmo e do motivo de Abel ter sido aceito, o sacrifício dele ter sido aceito. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Percebe aí o artigo indefinido? Uma. Qualquer coisa. Ele não trouxe a oferta. Já falei para os irmãos anteriormente aqui que a Bíblia diz que Caim era do maligno. Ele já tinha um comprometimento com Satanás. Ele queria servir a Deus e queria servir a Satanás também.
Então o coração dele era dividido. Então ele trouxe uma oferta. Agora, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras do seu rebanho. Ele escolheu a principal, aquela mais saudável, mais perfeita. Não trouxe qualquer uma, qualquer coisa, não trouxe um resto para Deus, como muitas pessoas fazem. Recebe o seu salário, gastam o que tem que gastar, se sobrar, elas dão alguma coisa, dão algum resto para Deus. Abel era aquele que, ao receber, ao cultivar, ao colher, ele entregava o principal, daquilo que era o primordial, ele trazia para Deus. Agora, olha só, no versículo 5. Mas não, vamos ver no versículo 4 ainda. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado. Primeiramente, Deus aceitou o quê? Abel. Outra versão diz, olhou para Abel e para a sua oferta. Antes de Deus aceitar qualquer coisa que lhe possamos oferecer, Ele olha para nós. Qual é a atitude nossa? Aí Deus viu em Abel que ele estava fazendo pela fé. Ele não estava fazendo por um ritual, por uma obrigação, mas pela fé. Ele estava entregando o principal. Caim disse, eu vou fazer também, vou dar uma oferta também, vou dar alguma coisa lá para Deus. Se eu tivesse trazido dos primeiros frutos, com atitude de fé, certamente que Deus teria aceitado. Porque depois Deus disse para Caim o seguinte, se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Caim não quis fazer o bem. Ele queria dar uma aparência, vamos contextualizar, queria dar uma aparência de crente, de que era crente, de que ele cultuava para Deus, mas o coração dele não estava com Deus. Ele não o fazia pela fé. Mas, versículo 5, mas não aceitou o Senhor, não aceitou a quem? A Caim, primeiro a pessoa. Deus olha para o nosso coração, depois Ele olha para a nossa oferta, para o nosso sacrifício. Mas não aceitou Caim e a sua oferta, não fala aceitou a sua oferta e Caim. Não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Tem pessoas que não gostam de ver um crente bem, abençoado, feliz, vitorioso, com uma vida com Deus. Essas pessoas se enfurecem e querem encontrar algum meio de interromper a vida de fé que aquela pessoa alimenta. Querem de alguma maneira tirar a alegria. E há tantas implicações, meus irmãos, no que Caim fez, porque ao ele destruir a Abel, ele estava destruindo não apenas Abel, mas toda a descendência de uma vida piedosa. Tanto que depois que Abel foi morto, ficou somente a descendência de Caim. E depois que Adão e Eva teve o terceiro filho, que se chamou Sete, esse daí passou a ser dos filhos de Deus. Que aquilo lá em Gênesis diz que viram os filhos dos homens, viram os filhos de Deus, as filhas dos homens. Aí muitas pessoas pensam que foram anjos que vieram e que tiveram relação com... Não, nada disso, irmãos. Filhos dos homens, descendência de Caim. Filhos de Deus, descendência de Sete. Porque vocês podem ver que com Sete, depois nós tivemos Enos, e a Bíblia diz que em Enos o povo começou a invocar novamente o Senhor. Então aquela geração, que seria a geração de Abel, que seria uma geração de pessoas tementes a Deus,
Então Caim destruiu. Uma pessoa quando mata a outra, quando tira a vida da outra, muitas vezes está tirando inúmeras possibilidades de um futuro abençoado e abençoador. Pessoas que abortam, que tiram seus filhos ainda no ventre, não sabem a quem elas estão destruindo. Quantos médicos, quantos engenheiros, quantos faxineiros, quantos pintores, quantos pedreiros, quantas pessoas que seriam úteis e que abençoariam a humanidade, estão sendo mortas naquele momento. Então foi isso que Caim fez, e por isso Deus não pôde aceitar a oferta de Caim, porque primeiro Deus olhou para Caim e depois para a sua oferta. Então, a oferta mais excelente é aquela em que você entrega de coração pela fé. Por isso que diz que Jesus entregou-se a si mesmo. Abel já havia entregado o seu coração para Deus. Caim já havia entregado o seu coração para Satanás. Aí tem gente que quer continuar na igreja, cultuando a Deus, mas com o coração voltado para o mundo, para o pecado, para Satanás, e querem que Deus aceite a sua vida, a sua oferta. Então nós precisamos pontuar essa questão aí, irmãos, de que o que Deus quer de nós é um coração quebrantado. Salmos 51, 17. No versículo anterior, o salmista diz: com quem me apresentarei a Deus? Terá Deus prazer em sacrifícios? Oferecerei holocaustos? Aí ele vai dizer no versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você quer ser aceito por Deus, meu irmão? Quebrante o seu coração, seja humilde, exerça a sua fé, porque assim você vai ter terceiro passo aí, a terceira condição para o seu sacrifício ser o mais excelente, porque isso, em terceiro lugar, o melhor sacrifício implica no oferecimento da vida e dos bens. Voltando para Gênesis 4:4, Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho. Olha aqui agora essa tradução da linguagem de hoje, como é interessante, tá? Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho. Primeiro, nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Sabe, irmãos, quantos carneirinhos Abel possuía? Não sabemos. Mas é interessante que essa versão aqui fala no primeiro. E na versão antiga vai dizer das primícias, dos primeiros. Então a questão aqui é justamente essa. Ele pegou o seu primeiro carneirinho. E ele... o pessoal da internet não está entendendo porque eu estou rindo, é porque a ovelhinha está berrando lá embaixo, que a gente está ouvindo daqui. Ela está aqui do lado. Ok. Vai servir como fundo musical isso aí para a gente refletir bem, viu? Então ele pegou o primeiro, ele desprendeu, ele abriu mão de um bem, irmãos. Ele abriu mão de um bem. Não foi só o fato do coração dele, mas tinha ali o quê? Um animal que era o primeiro. E ele falou: esse primeiro vai ser de Deus. Esse bem vai ser de Deus. Não importa quantos eu vou ter a mais. Isso é muito importante, porque quando os irmãos veem em Romanos capítulo 8, versículo 32, foi isso que Deus fez por nós.
Lá vai dizer o quê? Vamos ver Romanos 8,32. Está mais um pouquinho mais na frente aí. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Está nos próprios slides aí, viu, irmãos? É só seguir, está um pouquinho na frente aí. Próprio slide aí. Precisa abrir a Bíblia não, só nos slides mesmo. Ok. Então vejam só. Em Romanos 8,32 diz que Deus entregou o seu próprio filho. Não fala um filho. Quando uma palavra, uma letra somente, faz toda a diferença. O. E aí, Davi Livingstone, tem essa frase, vocês podem projetar? Davi Livingstone disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Mas ele o fez entregando esse filho por nós. Deus poderia ter mandado um anjo. Quem sabe mandado Miguel. Deus poderia mandar um outro anjo. Ou Deus poderia, alguém aqui do mundo, né, muito importante. Não. Deus se torna homem. Na pessoa do seu filho. O único filho. Assim como Deus falou para Abraão: Abraão, toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, e oferece-o a mim. O teu primogênito, teu unigênito, que foi aquele que foi filho dele com Sara. E oferece-o. Então Deus deu o seu único filho. Porque nós somos filhos de Deus por criação e por adoção. Jesus é filho de Deus por geração. Jesus foi gerado. Jesus não foi criado. Foi gerado. E esse filho que ele gerou, ele não o poupa. O entregou por todos nós. A versão antiga diz assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Então Deus não falou assim: eu vou poupar o meu filho aqui. Abel não disse: eu vou poupar a minha primeira ovelhinha. Então, o sacrifício que agrada a Deus implica em desprendimento dos bens, da vida e dos bens. Nós podemos voltar aí, o pessoal da projeção, para Provérbios 3,9, que lá nós vamos ver o que esse versículo diz. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Meu irmão, quando nós fazemos isso, que honramos a Deus, Deus se sente privilegiado, Deus se sente honrado. E a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Eu honro os que me honram. Não entregue sua oferta, o seu dízimo, sua vida por uma obrigação, porque alguém está cobrando, porque você não vai ficar bem na fita, como se dizia antigamente. Mas o faça porque você é grato a Deus, porque você ama o seu Deus, e você quer honrá-lo, você quer honrar o Senhor com os seus bens, com a sua vida, com tudo que você tem. Por isso que na história daquele jovem rico, que nós vamos ver agora, que seria a quarta reflexão nossa, o melhor sacrifício implica em compromisso. Marcos 10:17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção,
pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí na história vocês vão ver que Jesus mandou ele guardar os mandamentos, ele falou: eu guardo, e Jesus disse então no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa, meu irmão. Quem sabe você é um bom crente, você é um servo de Deus, você é fiel nos seus compromissos, mas cada um de nós precisa descobrir o que nos falta. O que Jesus nos diria que nos falta nesta noite? Que decisões na nossa vida precisamos tomar? Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Meus irmãos, uma pessoa para servir a Jesus, para oferecer o melhor sacrifício a Jesus, não precisa sair daqui hoje e vender todos os seus bens, dispor de tudo que tem. Aquela foi uma situação específica, porque Jesus conhecia o coração daquele homem, que em outro texto diz que era um jovem. Jesus sabia que ele era apegado àquilo, que aquelas coisas dominavam ele, e que ele não era capaz de desprender daquilo. Quando Jesus manda ele guardar os mandamentos, ele fala: eu guardo tudo. Mas aí Jesus lembra que estava faltando a ele o amor ao próximo. Ele vivia só para si. As riquezas dele eram para ele. Ele não distribuía com os pobres. E Jesus falou: você quer mesmo? Então tá bom. Faz o seguinte, vamos começar de um modo fácil. Vá lá e venda tudo que você tem. A Bíblia diz que o homem era muito rico. Agora imagine o que é um homem rico. Vamos pensar aqui, o Josué, na tua fazenda lá, né? Fazenda de Josué lá, bom, eu não sei se fala 1 milhão, 2 milhões. Aí, Josué, você chega lá, tem que negociar, vender tua fazenda e depois trazer o dinheiro e começar a distribuir aqui em Lagoa Santa com os pobres. Emerson, vender teu carro hoje, quem sabe, Emerson? Hein? Que uma vez, eu estava numa reunião, um indivíduo falou: não, mas sabe o que é? A gente tem que distribuir os bens da gente com os pobres. Eu falei: então tá bom, vamos começar por você. O que você tem? Eu quero ver se você ama mesmo o pobre. Porque a gente que quer distribuir com os pobres, mas os do outro. O recurso do outro. O socialismo é assim. Eles pensam em distribuir com os pobres, mas os dos outros. Porque o dele não. Agora imaginem vocês, não era isso que Jesus estava pedindo. Tanto que no caso de Zaqueu, Zaqueu distribuiu todos os bens dele com os pobres? Não. Zaqueu tomou uma decisão diferente. Ele falou: Jesus, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou distribuir metade dos meus bens com os pobres. O que isso significa? Que não é regra quanto é que você tem que distribuir com os pobres. Aí depende do coração, da realidade de cada um. Nós vamos encontrar muitas pessoas que eram ricas na Bíblia e que nem por isso elas distribuíram tudo com os pobres. Nós vamos encontrar Barnabé, que ele tinha uma propriedade lá em Chipre, e ele viajou e vendeu aquela propriedade, mas Barnabé não doou todos os bens dele. Para a gente não querer pegar aqui a Bíblia e sacrificar uma realidade. Precisamos entender qual é o princípio. O princípio aqui é que aquele rapaz era dominado pelas riquezas. E a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele possuía muitos bens. O que Jesus queria dele? Depois que ele distribuísse todos os bens dele, isso era suficiente? Vamos ver se vocês descobrem no texto o que eu estou querendo falar. Como é que o texto termina? Depois, venha e siga-me. Ah, salvação não se compra com os bens, não é? Distribuídos, não. Que o espírita pensa que sim,
que se ele fizer ação social, ele vai ter um mérito. Não é isso não. A pessoa pode até ter um mérito, mas não tem a salvação. Porque Jesus fala que se ele fizesse isso, ele teria um tesouro no céu. Mas ele falou, vem e segue-me. Tem muita gente que morre com tesouro no céu, mas vai para o inferno. Porque elas confiaram nas boas obras. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras. Porém, quem é salvo pratica boas obras. Quem é salvo se desprende dos bens. E era isso que Jesus queria daquele jovem, que eles se desprendessem daquilo que o dominava, porque há muito crente que vive sacrificado pelo material, de tal modo que ele não consegue ter tempo para Deus. O material domina tanto ele, que ele vive sufocado, como a Bíblia diz, daquela semente que caiu entre espinhos, que nasceu, mas que os espinhos sufocaram a semente. E Jesus explica que é por isso, por causa dos bens do mundo, dos valores do mundo. O que Jesus quer de cada um de nós, irmãos, é o compromisso de segui-lo. Por isso que eu coloquei aí, que o melhor sacrifício é aquele que nos leva a ter um compromisso com Jesus. De seguir a Jesus, porque ele falou, e vem e segue-me. Então o convite de Jesus para cada um de nós é que se a gente quiser oferecer um sacrifício para Ele, que o faça pela fé, senão Ele não vai aceitar. Vai ser igual ao sacrifício de Caim. Um ritual, um compromisso humano, que a gente possa realmente se desprender do sacrifício, que a gente dê o principal, não dê qualquer coisa, pensando que a gente vai tapear Deus, vai enganar Deus. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles acharam que poderiam enganar Deus. O problema está aí. Não temos como enganar Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Então eu quero convidar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos acompanha virtualmente, olha, não pense no sacrifício. Pense na sua fé, na sua vida entregue para Deus. A Bíblia fala sobre os cristãos de lá da Macedônia, depois os irmãos podem ler, está em 2 Coríntios capítulo 8, que ele fala sobre a liberalidade dos cristãos da Macedônia, que sendo cristãos pobres, eles primeiramente se entregaram a Deus. Primeiramente se entregaram. Primeira coisa que cada pessoa tem que fazer é se entregar. Deus não aceita os seus bens se primeiro não for o seu coração. E aí, eu quero repetir aqui uma experiência que eu ouvi do pastor Márcio, conversando com um americano que fez doações para a construção lá no acampamento da Convenção Batista Mineira. E que aí ele entregou uma oferta muito significativa. E o pastor Márcio disse, eu não quero sua oferta. Como assim, pastor? Se eu quero o seu coração. Eu não quero entregar e você entregou uma oferta e acho que com isso você está se desfazendo de um compromisso com Deus. Entrega o coração. Aí o que vier depois faz parte da sua dedicação. Deus não está olhando para valor. Deus está olhando para o coração, a atitude da pessoa. Por isso que Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Mateus capítulo 11, verso 29, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Comprometimento, andar com Jesus. Entregue o coração, a vida para Jesus. Não se preocupe com a questão do sacrifício, porque
Porque se o seu coração, sua vida estiver entregue para Jesus, é isso que Ele mais quer. A Bíblia diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Meus irmãos, nesse dia de hoje tão importante, que estamos falando sobre o maior sacrifício que foi feito, que foi o sacrifício do Filho de Deus. Graças a Deus, porque a morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou, e esse é um dia importante na vida do cristão. A pregação do Novo Testamento, irmãos, era a pregação da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. E Paulo chega mesmo a dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda que o sacrifício tenha sido grande. Mas, irmãos, a ressurreição é a culminação, é o ápice de toda a história da salvação. Por isso que hoje, primeiro dia da semana, que nós chamamos domingo, que foi o primeiro dia em que Jesus ressuscitou, a história da humanidade mudou, a morte foi vencida.